milhão de amigos. É o que a Rede Amigo Espírita deseja conquistar em seu canal no YouTube. E você, amigo espírita, pode ajudar. Convide 5 amigos para se inscreverem em nosso canal e ligarem o sino de alerta. Além de atingir a meta de 1 milhão de amigos, todos serão sempre avisados de novos vídeos e transmissões ao vivo no YouTube. Acesse agora raitv.com.br. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Amigo Espírita Chico Xavier, 21, 22 e 23 de agosto de 2020, no Teatro General Leônidas, na cidade de Resende, Rio de Janeiro. Presenças de Alberto Almeida, Alex Elizabeth Lacerda, a Natasha Mequena, André Sobreiro, Anete Guimarães, Arthur Valadares, Kaique Assunção, Clayton Freitas, Edmundo César, Evandro Oliva, Haroldo Dutra Dias, Saulo César e Simão Pedro de Lima. Realização Rede Amigo Espírita. Inscrições pelo site simpla.com.br. Boa noite, tudo bem, meus amigos? Estamos novamente juntos, estivemos mais ou menos assim na quarta-feira, não foi? E hoje nós vamos ter a oportunidade de fazermos um estudo que tem analogia com aquele que nós abordamos naquele dia, na verdade, naquela noite. Eu queria antes agradecer a presença de todos vocês, queria dizer que é uma alegria muito grande e, de certo modo, um privilégio nós podermos nos encontrar assim, verificando questões relacionadas à doutrina espírita, podermos, com a Jéssica, fazendo a abertura, nos envolvendo com as melodias que prepararam para nós, tanto o nosso ambiente externo, como também, e muito especialmente, o nosso ambiente pessoal. Eu diria que o altar dos nossos corações vibram de outro modo agora. Fica a nossa gratidão à nossa irmã, que sempre tem estado conosco. Queria agradecer a presença do José Aparecido, que mais uma vez está transmitindo a nossa fala, o nosso estudo pela Rede Amigo Espírita. Queria saudar os nossos irmãos internautas que estão por aí, longe daqui, não é? Acompanhando essa perspectiva do estudo da noite de hoje. Queria lembrar que, como nós vimos da outra vez, o nosso mundo não é um mundo comum. Nós somos considerados enfermos. Nós todos temos dificuldades espirituais, que nós estamos como que procurando conhecer, conhecendo a nós mesmos e buscando uma espécie de educação espiritual, para que nós aprendamos gradativamente a vivermos as nossas vidas em padrões melhores do que nós vivíamos outrora. Estamos todos como iguais, somos pequenos, todos somos aprendizes do bem
E nós gostaríamos de aproveitar esses minutos para fazermos juntos algumas considerações, algumas reflexões a respeito. Então vejam lá já a ideia do título: Os caminhos da cura do corpo e da alma. Não é verdade que as pessoas, de um modo geral, e nós também, nós nos preocupamos muito com uma ideia de cura física, quando nós estamos vivenciando uma doença qualquer, um transtorno clínico mais ou menos grave. São milhares os diagnósticos, mas quando o problema surge, nós queremos nos livrar do sofrimento, dos sintomas daquela doença, daquela questão médica, né? E nós também já sabemos que a Terra é um lugar de enfermos. Por isso a espiritualidade diz para nós que aqui é um mundo, que é uma escola imensa, um grande educandário, mas ao mesmo tempo é um lugar de espíritos humanos, todos filhos de Deus, internados na Terra. Alguém poderia pensar: quando eu desencarnar, eu vou pedir para ir embora daqui para um mundo melhor, onde as pessoas sejam mais sadias, onde as dificuldades de todo tipo não sejam tão expressivas, onde as vivências pessoais não vivam propriamente situações de dor e de sofrimento. Mas o nosso passaporte não vai ser carimbado. Nós teremos que continuar, de certa forma, arduamente, lidando numa ideia de uma colheita do que nós semeamos no passado, e ao mesmo tempo, agora um pouco mais conscientes, de estarmos vivendo na realidade de hoje, procurando semear de um modo próprio, para que mais lá adiante nós não sejamos alcançados pelas consequências das nossas atitudes, das nossas escolhas, que não foram consentâneas com o Evangelho de Jesus, ou poderíamos dizer, com as leis de Deus que aprendemos em O Livro dos Espíritos. Não é verdade? A outra ideia é a ideia de que não temos apenas um corpo que adoece. E, aliás, o corpo adoece até quando a doença é mental. Quase todos os diagnósticos de psiquiatria levam também a questões cerebrais. As pessoas, como citávamos outro dia, que vivem, por exemplo, uma depressão mais grave, elas terão dificuldades de administrar outras questões da sua saúde. Uma depressão importante acarreta dificuldades em todas as questões pessoais de qualquer paciente, no âmbito dos relacionamentos, da vida familiar, das questões típicas da vida humana terrena. Então a ideia é de que as coisas dos transtornos mentais, que como dos problemas clínicos têm origem na alma, elas se misturam como que entre si, gerando sofrimento, sofrimento e dor. Nós todos precisamos nos conscientizar gradativamente disso. E quando nós nos referimos a uma ideia de caminhos no sentido de cura, nós precisamos entender que há uma cura superficial, há uma cura num nível mais como que intermediário. Cura no sentido integral ainda está longe das nossas possibilidades, mas nós estamos no caminho. Na medida em que podemos examinar estas coisas, nós podemos lembrar de experiências nossas, que podem ser até da realidade atual, nós podemos pensar na vida futura, na mesma encarnação ou em outras que virão, em termos do que tudo ainda teremos que viver, o que nos aguarda no porvir.
Tudo isso se relaciona à essência da nossa vida, que é a vida da alma. Se eu tenho uma enxaqueca, uma cefaleia repetitiva, onde o médico afastou propriamente tumor cerebral, afastou arterite temporal, afastou meningite, má formação arteriovenosa cerebral, na medida que essas coisas mais graves foram afastadas, ainda assim há uma cefaleia que dói. Você toma um analgésico, ela melhora, passa e pode não voltar tão cedo. Isso é cura? Isso é o uso de uma medicação analgésica para alívio da dor. Mas quais são as causas da dificuldade que vem gerando sintomas? Muitas vezes a própria medicina não acessa isso. E eu vou muitas vezes procurando o que a medicina comum oferece, que são aspectos de tratamento, mas a nível superficial. De tal maneira que os níveis de cura, se eu posso usar essa palavra, variam imensamente. E a cura definitiva e integral pertence ao futuro, mas um futuro que vai ser mais próximo, quanto mais investimento nós fizermos, no sentido de entendermos os mecanismos que efetivamente nos levam a adoecer de um diagnóstico, de outro, dentre tantas possibilidades, tanto no campo da doença clínica, como no campo da doença mental. Então, essa é uma primeira ideia, níveis diferentes de cura. E quais poderiam ser os caminhos? Vamos refletir um pouco sobre isso. Estávamos nos lembrando da ideia dos níveis diferentes. Se uma pessoa tem um câncer e retira o tumor, maior ou menor, isto é cura? Pode ser, mas em um nível. É um nível diferente, porque muitas questões, além do tumor em si, que será retirado, ao mesmo tempo, algo do perispírito vem embora também, porque o perispírito está nas entranhas do corpo. Quando você faz um ato cirúrgico, dependendo, você retira parte das lesões perispirituais, mas na essência da alma, provavelmente nada terá mudado. E nós precisamos pensar nisso. Nós queremos a cirurgia e que o tumor vá embora correndo, e que com radioterapia, quimioterapia, imunoterapia, tudo que tem no arsenal da oncologia moderna, nós vamos nos valer para termos o melhor nível de melhora clínica, para que a gente tenha uma vida satisfatória, uma vida sem problemas, uma vida mais longa e, de certa maneira, sem sintomas e sofrimento. Mas isso ainda não é tudo, porque dependendo daquilo que eu carrego dentro de mim, mesmo que o tumor me seja retirado e eu continue usando outros aspectos terapêuticos, dependendo daqui a alguns anos, eu posso adoecer de novo. Às vezes até da mesma doença, ou de uma doença parecida, de uma doença análoga, porque eu não mudei por dentro. Eu não procurei as razões mais profundas, e toda cura a um nível mais substancial e talvez, portanto, mais definitivo, dependa de algo que eu preciso observar, fazendo parte da minha realidade. E isto é para qualquer um. E aí eu pergunto para vocês, quem é que hoje pensa nisso? A gente pensa em quê? Eu quero ficar bom. A gente não entra nos detalhes. E nos detalhes, obrigado, nos detalhes nós encontramos o principal. E quais seriam os caminhos? Existem muitas questões para nós debatermos. Por isso nós dizíamos que cura integral é algo de uma meta longínqua, mas nós temos que começar agora, minimamente, porque o conhecimento espírita nos dá uma ideia melhor de tudo, algo que antes da codificação
E talvez até há pouco tempo atrás, já havendo doutrina espírita no mundo, nós não ventilávamos essas questões. Quando Allan Kardec, no livro dos Médiuns, trabalha sobre magnetismo de cura e nos informa a respeito, ele diz algo curioso, que o processo de cura depende de você retirar as moléculas malsãs, expressão dele, e substituí-las pela fluidoterapia, ou pelo passe terapêutico, ou pelo magnetismo de cura, por moléculas sadias, que vêm, muitas vezes, dos médiuns magnetizadores, e que estão trabalhando no âmbito do movimento espírita, em outros contextos também, para que possamos ter uma melhora ainda muito mais física do que a memória ou a melhora das questões mais profundas. Olha o quanto nós precisamos refletir a respeito. Nós também nos lembrávamos, existem doenças do corpo e existem doenças da alma. Se a gente pensar bem, todas as doenças são da alma, mesmo as doenças orgânicas, biológicas, físicas, sejam elas quais forem, porque na origem tudo vem do campo do espírito e, portanto, da alma em si, da alma do encarnado. E nós também nos lembrávamos outro dia que nesse mundo existem bilhões de doentes desencarnados. Viveram ou não situações médicas quando na última existência, mas no mundo espiritual ainda vivem as agruras das dificuldades que geraram para eles mesmos, e esses eles mesmos poderiam ser quaisquer de nós. Então tudo isso é para nós, ou seja, desencarnando, nós não nos livraremos das nossas próprias dificuldades, a não ser que nós tentemos trabalhar desde logo, aproveitando, se estamos no mundo espiritual, a erraticidade, que é um período mais ou menos curto, em que nós estamos como que entre uma encarnação e outra. Lá também se pensa assim, e se tenta promover os desencarnados superiores quanto aos mais necessitados, aquilo que signifique uma melhora espiritual quando ainda nós estamos na erraticidade. Com que objetivo? Para que quando nós renascemos, nós não levemos tantas coisas, ainda não sanadas, para o corpo físico novo da nova encarnação que está sendo preparada ou já a caminho. Entenderam a ideia? Muito bem, isso tudo tem a ver conosco. Como eu dizia também outro dia, uma pessoa pode ter o problema biológico, celular, qual seja o diagnóstico, mas ainda assim está na matéria, mas a origem é espiritual. Nós poderíamos pensar, até as pessoas que ingerem uma substância tóxica, corrosiva, ácida, com a intenção de cometer suicídio, é algo que é de fora para dentro. Então nós poderíamos dizer, vai gerar todo um transtorno biológico, médico, e poderia nada ter a ver com o espírito ou a alma, mas tem, porque ninguém faz isto sem sérias dificuldades internas. Então tudo é espiritual. E essa ideia de que tudo é espiritual, apesar da psiquiatria ser aquela que contempla as dificuldades psiquiátricas dos transtornos mentais, isso é uma coisa. Outra coisa é a espiritualização da medicina. É diferente. Muito bem, nós temos uma ideia de uma medicina antiga, 5.000 anos de história da humanidade, a história escrita, não a história geral, a história registrada tem 5.000 anos, e em todo esse período de muitos milênios, nós tivemos as expressões mais variadas nas dinastias egípcias,
nos núcleos de povos primitivos, na Grécia Antiga, sempre a figura de um terapeuta junto ou frente ou ao lado dos seus pacientes. Existem doenças antigas e novas, doenças que sempre existiram, e existem outras que nós estamos conhecendo agora, que estão surgindo, muitas vezes vindo de origem animal, passando para a condição humana, gerando sofrimento e morte. De tal maneira que esse mundo, visto outro dia, é um mundo hospital. Nós queremos ter alta daqui. Por mais que aqui tenhamos coisas lindas, também, em geral, há uma ideia inconsciente de nós querermos melhorar de tudo e de nós estarmos sadios, como se a lei do progresso que aprendemos no Livro dos Espíritos, uma lei que tange a todo o universo, tem a ver com tudo isto. A ideia de que estamos progredindo é verdade que muito morosamente, mas estamos caminhando. E a ideia qual é? Quanto mais conscientes da realidade, mais motivados para fazermos aquilo que não tínhamos feito até então. Então esse mundo vai ser diferente no futuro. Ele é hospital há muitos milênios, mas ele deixará de sê-lo quando ele estiver regenerado. O que é isto? Passada a transição de mundo de provas e expiações para o mundo da regeneração, que é algo incipiente nesses dias, a ideia é que podemos necessitar de 50 mil anos para completarmos a etapa da regeneração. Mundo regenerado praticamente não tem doença mais. A medicina um dia será desnecessária, porque nós viveremos experiências tão diferentes do que temos vivido, que tudo isso fará parte do passado. Mas para tanto, nós temos que trazer isso tudo para a nossa realidade, mais dia, menos dia. Nós lembrávamos antes os doentes dos dois planos, os doentes daqui e de lá. E como esse mundo é o hospital, a quantidade de enfermos aqui é imensa, e a do lado de lá maior ainda. As zonas do mundo espiritual com maiores dificuldades são as zonas inferiores. E nós aprendemos umbral inferior com André Luiz no livro Nosso Lar. Com Lísias e André Luiz aprendemos um pouquinho sobre as trevas. E ainda na obra de André Luiz a ideia de zonas abissais. Tudo isso é altamente populoso. Só que em torno de tudo isso, envolvendo essa realidade, inclusive a crosta, nós temos umbral superior, arte, cultura e ciência, amor fraterno universal e governo da vida. Tudo é monitorado. Ninguém sofre por uma injustiça da lei. A fundamental, mais importante lei divina, aprendemos na codificação. Qual é a lei? A lei de justiça, de amor e de caridade. A justiça divina é impecável. Então, qualquer coisa que nos aconteça, que nos leve a sofrimento, tem a ver com a nossa condição própria, pessoal. Lembrando dos hospitais no grande hospital. Qual é o grande hospital? A Terra. E tem hospital e clínica em toda parte, do lado de cá e do lado de lá. Comentei com vocês outro dia que há hospitais para espíritas. Sabiam disso? E eu acredito que não seja um só. Ou se é um só, ele é muito grande. Ele deve ter muitos andares, não é verdade? Mas na estratégia lá da arquitetura
no plano espiritual, tudo é mais simples, mais preciso, mais adequado. E a ideia qual é? Não falta condições de auxílio para nós do outro lado, mas nós nos lembramos, por que tantos espíritos se demoram nas zonas inferiores? Porque ainda não alcançaram minimamente uma condição de resgate, uma condição de serem levados para tratamento. Lembram de André? Logo André Luiz nos ensina o quê? Ele desencarna no pós-operatório da retirada de um tumor no abdômen, porque ele tinha um carcinoma no colo. No pós-operatório imediato ele desencarna e desce. E não é verdade que ele vive um punhado de anos em condições precárias, difíceis, refletindo, sendo acusado de suicida, e ele sabia que formalmente ele não o era, até que ele amadurece a lembrança da mãe, lembra do valor que ela dava à oração. No que ele ora, os céus se abrem e vêm buscá-lo. Mas para onde ele vai? Para o hospital. Porque a natureza não dá saltos. E se ainda não foi possível um resgate mais amplo, é porque as condições não foram favoráveis. Mas nós precisamos trabalhar isso tudo. Vocês já imaginaram o valor da oração? O valor da prece? Vai chegar esse momento, antes da meia-noite. E aí amanhã é domingo, não é verdade? Podemos avançar no horário. É ou não é? Então a ideia é de que temos algumas questões que nós vamos examinando gradativamente. Lembram de Nosso Lar e as colônias? Todas as colônias vizinhas da terra, da crosta ou do umbral médio, têm seus respectivos hospitais. As colônias muito altas já não lidam com isto, mas estão ajudando os das esferas mais baixas a serem devidamente tratados, acolhidos e assim por diante. Outra ideia para nós nos lembrarmos é a importância da mediunidade em termos de, primeiro, não é verdade que o Livro dos Espíritos e toda a codificação surgiu pela mediunidade? É ou não é verdade? Tudo não começa nas mesas girantes. Na verdade, começa antes com as irmãs Fox, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos também tivemos mesas girantes. Na França, numa quantidade imensa, durante todo um período da história da França, em Paris especialmente, e Allan Kardec, convidado por um amigo, vai conhecer aquilo tudo. E ele percebe que aquelas respostas pela movimentação da mesa eram inteligentes. Para que as mesas se movimentassem, nós tínhamos que ter mediunidade de efeitos físicos, ectoplasmia, não é verdade? E se a gente lembrar, Allan Kardec se utilizou das médiuns da codificação, todas jovens. Vieram mensagens mediúnicas do mundo espiritual que ele coletou, organizou junto de seus companheiros. Então é o mundo espiritual participando da nossa realidade para nos ajudar a acelerar esse processo. E em meio a isso tudo, a ideia mais adiante, a ideia de 1,5 séculos depois, estamos a 162 anos da publicação da primeira edição de O Livro dos Espíritos. E por isso mesmo, a reunião mediúnica hoje pode voltar a sua utilidade para tratamento das pessoas doentes, das doenças clínicas e das doenças mentais. Toda vez que você, numa reunião própria, com médiuns capacitados, você abre um determinado caso de uma criança com autismo, de uma pessoa que cometeu ou tentou cometer suicídio 2 ou 3 vezes, dentro de um quadro de depressão, um senhor com Alzheimer severo,
alguém com um coração muito grande no sentido negativo, no sentido de uma cardiopatia, à espera de um transplante cardíaco. Tudo isso tem fundamentos espirituais, e a reunião mediúnica, quando ela se volta para a ajuda dos casos, o resultado é precioso, porque nós vamos entrar em domínios do passado, vamos cuidar das questões antigas, vamos ajudar os espíritos ligados aos transtornos médicos, e os pacientes todos melhoram. Uns melhoram de imediato, outros vão melhorando gradativamente, uns vão melhorar em alguns aspectos, mas tudo é sempre favorável. Por quê? Pelo que tínhamos refletido antes. Na doença existem questões espirituais do próprio enfermo e do entorno, envolvendo entidades, espíritos, pessoas que estão vivendo numa espécie de um desalinho moral e precisam de auxílio. E o auxílio não é sempre possível que venha das esferas maiores diretamente, do mundo espiritual superior para o mundo espiritual na vizinhança das nossas existências. As equipes mediúnicas precisam desenvolver essas habilidades, porque além de tudo, além da questão da mediunidade em si, a ideia qual é? A ideia de que o fluido vital da equipe encarnada é um tesouro nas mãos dos espíritos superiores, em ajuda aos espíritos ligados aos inúmeros casos, milhões no mundo inteiro, aguardando tratamento. Nós ainda fazemos quase nada diante da imensidão do número de casos na Terra, aguardando propriamente tratamento, resgate, encaminhamento, mudanças internas, mudanças na vestimenta perispiritual deles, para que tudo isso resulte em benefício dos enfermos de um modo geral. Por isso nós poderíamos hoje, com muita simplicidade, pensar numa medicina espírita. Não é verdade que inúmeros centros espíritas no Brasil e no mundo recebem no acolhimento fraterno os doentes da comunidade? Não é assim? Nas entrevistas, pelos dirigentes, pelos colaboradores, os pacientes já sabem que o centro espírita pode ajudar em alguma coisa, e vem buscar a água fluidificada, vem buscar o amor daqueles que estão trabalhando, vão buscando a solidariedade, o passe, a reunião mediúnica. Então nós poderíamos dizer, hoje, no futuro não sabemos, que a medicina espírita é baseada num binômio, desobsessão e fluidoterapia. Uma sem a outra é possível, mas não é o ideal. Elas se unem e uma complementa a outra. Seguindo adiante, nós não poderíamos esquecer a ideia de que centro espírita nos faz lembrar a casa do caminho de Pedro. Qual foi a primeira igreja do cristianismo primitivo? Foi ou não foi a casa de Pedro? Jesus não disse a ele, sobre esta pedra erguerei a minha igreja? Nada parecido com igrejas suntuosas, desenvolvidas pela arquitetura de todas as épocas. Estamos nos referindo à casa humilde de Pedro. E a ideia de que para lá eram enviados os doentes de toda aquela região. Eles eram acolhidos, ganhavam alimento, teto, abraço, medicação espiritual, e além de tudo, eram surdos mudos, rancenianos ou leprosos,
paralíticos, cegos, espíritos em condições andrajosas, loucos, lunáticos, como eram chamados naqueles tempos. Não era assim? Jesus não curou multidões de enfermos fora da casa de Pedro, quando ele percorria as regiões buscando a multidão, mas muito frequentemente era na própria casa de Pedro. E além disso, a ideia daquele que fora o primeiro na casa de Pedro a pregar a boa nova de Jesus. Quem fora? Nenhum palpite. Eu ia prometer uma caixa de bombons. E para essa pergunta até poderia ser uma caixa grande, não é verdade? Mas como eu percebi um certo silêncio, eu vou prometer duas. Não é verdade? Alguém lembra? É algo que nós aprendemos na leitura de um livro astro, mais um. Talvez o livro mais importante de toda a lavra mediúnica de Francisco Cândido Xavier. Dona Ivone do Amaral Pereira dizia isto sobre o livro Paulo e Estevão. Quem é que fazia o estudo do Evangelho? Era Estevão, o primeiro mártir do cristianismo. Mas isso é assunto para 2021, 22 ou 23. Lembrando conosco a ideia de que o Centro Espírita tem como modelo a casa de Pedro, acolhimento, receber os necessitados, os desamparados, os enfermos, os solitários, os aflitos e seus familiares, num certo sentido, não é assim? E oferecendo às pessoas aquilo que de mais possa haver de precioso. E nos moldes de Estevão, a palavra de instrução da doutrina espírita, a bem de todos nós. Não é o conhecimento espírita que nos ajuda a compreender melhor a vida e os nossos problemas? Pois bem, nós gostaríamos de lembrar aquela ideia numérica. Ela está no livro Roteiro. 7,7 bilhões de encarnados, 12,3 bilhões de desencarnados, porque no livro Roteiro, Emmanuel disse, somos 20 bilhões, e nós estamos aqui para quê? Substituição dos vícios pelas virtudes, é o que é chamado de reforma íntima. E como é que nós vamos lidar com tudo isso? Nós temos que acelerar isso tudo. Não existe espaço para vício e virtude. Nós temos que alijar progressivamente, nos desvencilharmos dessas nossas dificuldades antigas, criando espaços novos, onde as virtudes gradativamente venham ocupar esse espaço, permanecendo conosco, de agora cada vez mais para o futuro, até que possamos pensar em plenitude. E a plenitude significa apenas algo que nós chamamos de virtude. Os seres virtuosos são incomparavelmente mais felizes do que nós. Onde vivem? Nas esferas mais altas. Ou então, já se despediram da terra, já não tem mais enfermidades, já não tem mais transtornos profundos que poderiam gerar uma patologia qualquer. Então aqui já não é mais o lugar para eles. Para onde vão? Para longe, para um mundo melhor, até que a terra seja um mundo melhor, em que a grande maioria caracterize a ideia de um mundo redimido, regenerado. Mas para alcançarmos isso, tudo tem que começar agora, não é? Muito bem, não é verdade? Estamos aqui
mundo de provas e expiações. Mundo, na verdade, semi-primitivo, porque muitas guerras vivemos ao longo dos últimos milênios. Já passamos só essa etapa, e olha o que temos pela frente. Mas esse percorrer da hierarquia dos mundos é felicidade. Se a gente pode imaginar que um dia seremos felizes, essa felicidade vai vir da nossa recuperação espiritual, e gradativamente nós vamos. A própria Terra, como Emmanuel diz no livro A Caminho da Luz, a Terra muda de lugar, e ela vai andando no espaço, no sentido das campinas siderais, e isso significa que nós todos vamos também. Mas para continuarmos aqui, para não termos que viver o exílio, o degredo, a separação entre o joio e o trigo, temos que nos preocupar com isso tudo. Porque transição significa isso. Aqueles que são e se demoram nessa etapa como adversários do progresso da humanidade, terão que partir, mais cedo ou mais tarde. Muitos já foram, muitos têm ido, outro tanto também irá, como diz a espiritualidade, para rudes degredos reeducativos a que fizeram jus. E esse é um processo que está em curso. Portanto, mais um estímulo. Gostamos da terra, gostamos de muitas coisas lindas que Jesus preparou para nós. Nos esforcemos mais e mais para que possamos alijar da nossa realidade pessoal as questões ainda que caracterizam as nossas dificuldades. Nós nos lembrávamos 5.000 anos de história, doenças físicas e mentais, doenças antigas e novas, medicina do corpo, mesmo na doença mental, porque a medicina como um todo ainda não entende a realidade do perispírito e tampouco da alma imortal. Medicina alopática é a medicina ocidental típica, a homeopática, as alternativas, a tradicional chinesa, a ayurvédica, a acupuntura e tantas outras. São esforços de grupos maiores ou menores, ao longo de toda a Terra e na sua história, de culturas diferentes, no sentido de oferecer aos pacientes recursos que pudessem oferecer melhora clínica, conforto físico, conforto espiritual e, vamos dizer assim, uma ideia de cura, mesmo que ainda a um nível intermediário. Quando eu me refiro a doenças, eu me refiro a coisas bem delicadas, porque elas estão aí. Todos esses casos foram meus pacientes, um dia. Alguns já desencarnaram, outros estão muito bem. E a gente lembra que o corpo recebe questões muito nítidas das dificuldades espirituais. Então nós precisamos nos preocupar. E como médicos, nós nos deparamos com questões muito delicadas de sofrimento, como estas imagens podem sugerir a qualquer um de nós. Esse senhor, por exemplo, ele foi retirado por uma instituição espírita da rua, absolutamente sozinho, vivendo à margem absoluta da sociedade. Sofrimento, sofrimento, sofrimento. Há no Rio de Janeiro uma instituição espírita, hoje com 88 internos, entre homens e mulheres, todos eles, inclusive este, trazidos da rua, porque não tinham a menor condição de continuarem onde estavam. Muito bem, quando nós abrimos a questão deste moço, para que buscássemos, além da enfermagem, além do alimento, além do vestir, além de uma série de benefícios do plano humano, nós procurávamos
as razões de alguém chegar a uma condição como essa. E, na verdade, encontramos aquilo que era, em língua espanhola, um verdugo, um carrasco, que maltratou muitas pessoas. E muitos espíritos estavam cobrando essa dívida kármica. E toda a sua história de vida naquela existência, porque ele continua encarnado, tem a ver com o tormento das perseguições que ele sofria desde o início da encarnação. Sem pai, sem mãe, drama atrás de drama. Ele foi melhorando, justo na medida em que a reunião mediúnica e a fluidoterapia foi oferecendo a ele o alívio de tudo aquilo que era um ambiente espiritual altamente denso, perfeitamente atrelado ao corpo e à mente do nosso irmão. Os outros casos nós poderíamos contar, talvez o caso de Rodolfo venha logo a seguir. E nós também nos lembramos que nessa medicina, com o binômio desobsessão e fluidoterapia, nós nos lembramos de nosso lar, e nos lembramos junto, que tudo que é bom, tudo aquilo que pode modificar a vida humana no plano físico, vem do mundo espiritual. E a ideia, portanto, de que em nosso lar, quando o André Luiz lá chega, ele é atendido pela fluidoterapia, desencarnado com desencarnado, não é verdade? E a fluidoterapia tem o mesmo objetivo, mesmo não havendo mais o fluido vital dos médiuns aplicadores, ou o fluido vital e o corpo físico de um encarnado que está recebendo na casa espírita. Entenderam a ideia? Isso tudo continua existindo, não em realidades muito elevadas, de esferas mais altas da Terra, mas nosso lar ainda é umbral, só que é um umbral superior. Por isso tudo isso existe, por isso toda aquela narrativa, especialmente do primeiro livro da série, que se chama Nosso Lar. Vejam essa figura, aqui nós temos um encarnado, não é verdade? Quem é isso aqui? É o corpo físico, concordam? Quem é este? Não é um tal de perispírito? Ele não mantém vínculo com o corpo? Quem é a centelha divina, a essência da vida? Quem é? A alma. E eu posso falar em alma, porque aqui é encarnado. Gostaram da imagem? Então valorizem, porque eu levei 2 fins de semana para desenhar, quase que um inteiro para colorir, para ficar assim. Então valorizem, não esqueçam nunca mais. Existe uma outra maneira, que é esta, a ideia de que nós temos que buscar benefícios para o corpo, mas não em detrimento, sem esquecermos o perispírito e a alma. E lembrar que tudo que acomete o perispírito e transborda para o corpo, vem daqui. Tanto é, qual é o único elemento que quando se vai embora do planeta por merecimento, o que acontece? Deixamos o corpo e deixamos boa parte do perispírito, especialmente o corpo astral, que é o revestimento externo, que é mais material e que tem a estrutura humana. O que é a ovoidização, que tanto se fala? É quando se perde o astral, ou se perde por uma espécie de degradação, sem retrogradação, ou por merecimento. E aí a forma humana, espiritualmente falando, se perde. Mas um dia, 2044, a gente volta e conversa isso tudo, porque tem aí uma ciência também. Muito bem. Vejam lá, reparem algo para nós considerarmos nos tempos atuais. Estou falando de diretrizes espíritas e médicas. Então, a medicina hoje valoriza isto? O que é a gratidão? Nós não aprendemos, quando Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, trabalha
sobre a oração. Ele não nos explica a espiritualidade com ele ou através de toda uma equipe, a ideia de que a prece é um mecanismo que pode ser utilizado para agradecermos. Mas vamos esquecer isso agora. Vamos nos lembrar de algo bem moderno: gratidão e medicina. Se você hoje agradece por estar vivo, lembra que estar vivo neste mundo, mesmo de provas e expiações, um mundo com pessoas com tantos problemas, é algo precioso. Os espíritos informam que existem filas intermináveis de espíritos querendo retornar, sem exigirem nada daquilo que nós pensaríamos hoje em fazer questão que pudéssemos conhecer uma vez retornando. Gratidão pela família, gratidão pelos amores, pela possibilidade das relações afetivas, mesmo difíceis, mas capazes de serem melhoradas a cada dia, buscando-se o aperfeiçoamento das relações interpessoais. A ideia de termos o conhecimento espírita, quem tem lá fora? Do ponto de vista estatístico, não são 7,7 bilhões? Qual é a ideia? Uns poucos trabalham com essa ideia, e muitos outros de outras crenças têm essa noção, mas sem saberem nada a respeito do que exatamente existe do outro lado. E como se distribui a realidade espiritual, por exemplo, de um mundo de provas e expiações como a Terra. Então a ideia é de que quando nós vivemos recordando demais o nosso passado, seja dessa existência, seja algo inconsciente de outras vidas anteriores, a nossa tendência é a depressão, é a melancolia. Quando nós vivemos na vida atual e projetamos aquilo que é a ideia, a perspectiva da vida futura, não vivemos o presente e vivemos os transtornos de ansiedade, porque vivemos ansiosos pelo que está por vir. Gratidão é nós termos certeza de que o futuro depende de nós, que Deus existe, que os benfeitores espirituais estão trabalhando pela humanidade inteira em nome de Jesus. A ideia é de sermos gratos. A gratidão, instantaneamente, pensamentos e sentimentos de gratidão mudam o nosso cérebro para melhor, desencadeiam a formação e a liberação de neurotransmissores relacionados à satisfação, ao prazer, como a ocitocina, que é o neuropeptídeo do amor, em todas as suas expressões. Gratidão é mecanismo preventivo e é mecanismo terapêutico. De onde eu estou tirando isto? Da medicina. Estudos sérios de neuroimagem, ressonância nuclear magnética funcional, mostrando o valor desses sentimentos e a mudança cerebral. Se muda o cérebro, o que muda aqui se transfere, banhando o restante do corpo físico, tanto quanto da nossa alma, do nosso perispírito. Querem ver uma proposta simples? É a ideia de nós, a cada noite, buscarmos um caderninho ou um bloco. Lembram coisinhas simples? Pode ser com lápis ou com caneta. Antes de nós dormirmos, com ou sem, antes ou depois de uma prece de gratidão, nós podemos nos lembrar do dia e nós podemos pensar: puxa, quanta coisa boa eu experimentei. E a gente lembra que às vezes, quando eu não trabalho bem alguma decepção,
alguma experiência menos feliz, aquilo contamina o dia inteiro. E nós ficamos remoendo, e isso traz dificuldades em oposição aos mecanismos salutares da gratidão. Por isso é uma recomendação médica, é uma prescrição médica, terapêutica. Lembre-se daquele dia, de algo que te deu alegria. Escreva, número 1. Lembre de coisas do trabalho, da vida em família, de experiências, às vezes casuais, na rua. Lembre-se de que você tem inúmeras questões na experiência diária que outros não têm. Mais do que isto, você tem dentro de você uma forma de apreciar inúmeras ocorrências do dia a dia que te deem a lembrança como Deus é bom. Como eu sei que eu estou num mundo atrasado, mas nesse dia, número 1, número 2 e número 3. Vocês já imaginaram o significado de nós carregarmos um bebê no colo? Seja nosso, seja da vizinha, seja de quem trabalha conosco, poder afagar a criança, poder auxiliar e dividir a tarefa com uma mãe mais ocupada. A gente lembra, nós temos muito. E quando nós colocamos 3 por dia e vamos enumerando e vendo isso dia após dia, mês após mês, isto tem efeitos salutares no corpo e no perispírito e na alma. Efeito da gratidão. Um dia, talvez num seminário qualquer, nós conversaremos um pouco melhor. Lembrem-se da ideia da oração. Hoje, nós temos dito aqui mesmo, seja em Birigui, seja em São José do Rio Preto, a lembrança do valor da prece, a importância do quanto ela nos favorece. Mesmo quando oramos para alguém ou para uma coletividade em sofrimento, antes de tudo, os efeitos da prece se fazem em nós mesmos. Jesus insistiu inúmeras vezes quanto ao orar e ao vigiar. Padrão mental. A ideia da oração estabelecendo uma ideia de uma sintonia, uma ressonância, um entrelaçamento com as esferas superiores, altamente amorosas, e eles não podem descer e nos acudir sempre. Nós temos que aproveitar o recurso da prece para elevar o nosso padrão energético, como o nosso irmão comentou no outro estudo hoje. A ideia qual é? A ideia de mudanças para que nós possamos suspender o padrão moral, suspender no sentido de elevação. E nós podemos ter os pés fincados na terra, trilhando as estradas empoeiradas do planeta, mas que os nossos corações, que as nossas almas estejam naquilo que nós já sabemos, que é a origem de tudo. E a ideia de que mais dia menos dia estaremos felizes nos planos maiores, mas os mecanismos da prece já nos vão interligando aos espíritos superiores desde agora. Jesus dizia: quando orardes, vá para os teus aposentos e ora em silêncio. Porque ele sabia que a prece legítima que ele recomendava não era a prece realizada em expressões coletivas, em cultos públicos, para que sacerdotes de muitas origens fossem vistos como são vistos, em orações mecânicas. Não é verdade? Não é sobre isto que Jesus falava. De tal maneira que oração e medicina,
Quando nós estudamos a doutrina, aprendemos a valorizar com Jesus e com os espíritos a prece. Mas isso em medicina tem efeitos nítidos, no sentido de melhora clínica, de benefícios para os doentes, aliás, da maior gravidade, como dizíamos há poucas horas atrás, em pós-operatório de cirurgia cardíaca de grande porte. Se acontece em pacientes com tórax aberto e circulação extracorpórea, em pós-operatórios de sofrimento, difíceis, com mortalidade e risco de vida, isso se dá com muito mais facilidade para todas as questões. Quem ora com sinceridade e desinteresse eleva-se espiritualmente todos os dias. Era nesse sentido, para que a oração fosse destituída de qualquer aspecto humano prejudicial ao reencontro nosso com os espíritos das esferas mais felizes, preparadas e que nos ajudam na esteira do progresso e do tempo. A importância do perdão. Perdão é terapêutico. E não é verdade que os dissabores, as decepções, as agressões, as incompreensões, tudo isso permeia a vida da sociedade? Eu não estou nem me referindo a questões muito mais graves e típicas da Terra, de violência urbana, de feminicídio, de guerras de todo tipo em países lindos, mas que não conseguem repousar por algum tempo dos dramas que a guerra enseja. E a ideia de que o perdão foi proposto por todos os grandes filósofos, por todos os sacerdotes vinculados a crenças as mais variadas. E no cristianismo, Jesus não nos ensinou? A ideia, perdoai, não 7, mas 70 vezes 7 vezes. Porque ele sabia quem nós éramos, o que nós havíamos feito e o que faríamos ainda. E o quanto nós viveríamos situações conflituosas e teríamos que perdoar e deveríamos ser perdoados também. A ideia qual é? Todo prejuízo gera vínculo imediatamente. Lei de causa e efeito, lei de ação e reação, lei de responsabilidade pessoal. Qual é a ideia? O perdão dissolve os vínculos escuros. Que gracinha, não é? Oi? Tudo bem? Muito bem, seguindo a ideia, porque isso nos ocuparia um tempinho a mais. Em medicina, a meditação. Existem grupos espíritas que promovem a meditação durante certos encontros dos espiritistas no âmbito do centro espírita. Meditação em medicina, existem inúmeras meditações diferentes, de escolas filosóficas e de culturas diferentes. Meditação é cura. Meditação ajuda a mudança de padrões vibratórios das células. Hoje nós estudamos meditação e cardiologia, meditação e psiquiatria, meditação e dermatologia, como um aliado à meditação para a recuperação em muitos aspectos, e algo que não tem em absoluto nenhum efeito colateral, e só tem benefícios para quem pratica. Por isso nós colocamos diretrizes espíritas e médicas apenas como algo para nós considerarmos com vistas aos nossos estudos futuros e às nossas práticas mais adiante ainda, tanto na terapêutica, todos eles, como na prevenção. Bases de uma nova medicina, uma medicina que se espiritualiza gradativamente. Então a medicina da alma pode ser espírita,
A medicina espírita envolve o quê? O binômio desobsessão e fluidoterapia, os sublinhados. Mas eu posso e devo me preocupar com a prevenção e a importância de nós conhecermos o Evangelho de Jesus. Mas não adianta conhecermos, frequentarmos as reuniões públicas dos centros espíritas, se nós não nos preocuparmos cuidadosamente a bem de nós mesmos, e sendo a bem de cada um de nós, é a bem de todos, por um entrelaçamento de nós todos entre nós. A ideia de trazermos o Evangelho de Jesus para o altar da consciência e do coração, para a nossa prática, para a nossa vivência. Senão nós podemos ter cultura evangélica, isso é uma coisa. Existem pessoas que conhecem os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João pelos versículos, não só pelos capítulos. Isso é bom, é um caminho, mas a ideia qual é? A cultura evangélica é uma coisa, outra coisa é a vivência, é a transformação, é a reforma, é a substituição, porque a criatura evangelizada, ela vai diminuindo os vícios e vai procurando com empenho aquilo que são as virtudes do espírito imortal. Muito bem, vocês conhecem isto? Existe um capítulo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Que capítulo é este? Sede perfeitos. E nesse capítulo, uma página memorável da doutrina espírita, sobre o homem de bem. Não estamos falando, e a espiritualidade longe disso, sobre a ideia de perfeição sideral, que é o mais alto grau da perfeição espiritual dos filhos de Deus. Mas ele introduz para nós esse capítulo lindo sobre o homem de bem. Façam essa leitura, ou refaçam-na, hoje ainda, e hoje é fácil. Alguém lembrou, vai naquele aparelhinho que tem uma tela, já ouviram falar? Aí você usa um tal aplicativo e coloca Homem de Bem, Evangelho, Kardec, e aquilo você tem em PDF na mesma hora. Leiamos isso de vez em quando, e vocês vão ver a espiritualidade superior em torno de Kardec, sugerindo para nós, olha, isso já é possível que cada um procure alcançar. Mesmo que não alcancemos na vida atual, nos conscientizemos dessa possibilidade, porque se está no livro, é para nós. Nós temos a necessidade, o direito e motivações para irmos buscando gradativamente. Essa ideia nós já havíamos comentado, substituição progressiva dos vícios pelas virtudes, espiritualização da vida. Nós podemos fazer tudo de maneira automática, sem nos darmos conta de quem somos de verdade, de quem são aqueles reunidos pertinho de cada um de nós. Nós podemos cuidar das crianças, da vida em família, da vida no trabalho, em sociedade de um modo geral, em estágios diferentes de emotividade, de relacionamento, de qualidades, de algo que é típico da natureza humana, que é vivermos em sociedade. É lei, está no Livro dos Espíritos também. E a ideia de que a qualidade nós podemos melhorá-la sempre. De tal maneira que você pode preparar o alimento de uma criança, lavar uma louça, cozinhar, fazer compras, em cada questão dirigir o automóvel, o meio de transporte, andar nunca é dirigido por um motorista, em todas as possibilidades, em meio, claro, aos desafios da vida, nós podemos parar, fazermos silêncio, nos envolvermos na prece,
lembrando a lista da gratidão, 3 itens a cada noite, e trabalharmos uma ideia de que a vida vai sendo sempre melhor na medida em que nós colaboramos para que ela se espiritualize através dos recursos que nós já conhecemos. Lembrando que há uma regeneração planetária. Lembram da ideia? Mundos primitivos, provas e expiações, mundo de regeneração, mundos ditosos ou felizes, mundos puros. E a ideia de regeneração pessoal, para que haja a regeneração global, que envolva a natureza de todos. Porque o todo é o somatório das partes, e as partes somos nós. Portanto, há uma ideia de que toda vez que nós edificamos algo de virtude em nós e agimos de acordo, nós nos elevamos espiritualmente. E quando nós fazemos isso, vamos dizer assim, a humanidade inteira se eleva também, mesmo que seja algo infinitesimal, de natureza quântica. E a mesma lei, agora que o Kardec chegou, não é? Resolveu ver do que nós estávamos tratando. Chegou o gatinho, não é? A ideia, já me perdi, não é? Quem mandou Kardec? Isso não se faz. Em que eu estava comentando? Acho que o espírito se afastou. Algum receio do gatinho. Qual era o tema, José? Regeneração. Então nós estávamos nos dando conta de que a regeneração ampla e geral é consequência do esforço de todos. Não é assim? Vai para a rede Amigo Espírita. Não vai? De tal maneira que, voltando ao que nos interessa, regeneração é, vamos dizer, a nossa vizinhança futura, do ponto de vista do espaço-tempo. É aquilo que nós temos como uma meta mais vizinha quanto às nossas possibilidades. Vícios sendo alijados gradativamente. E na substituição, os chamados ou as chamadas virtudes. Não vamos falar disso hoje. Essa é uma imagem muito interessante e que nos faz lembrar da epigenética. Isso é estudo para o futuro. A ideia de que estamos por aqui, mas todos que viveram e foram nossos antepassados, muitos deles éramos nós mesmos, fora aqueles que eram familiares da parentela corporal e até familiares da parentela espiritual. Vamos refletir apenas em mais 2 questões por causa do adiantado da hora. Uma delas tem a ver com isto. Veja se nós não podemos pensar assim: dedique o melhor dos seus esforços no sentido de cuidar, curar a sua própria família. Não descanse até que haja amor e respeito entre os membros de sua geração e 2 gerações antes da sua. A família inclui crianças que morreram precocemente, abortos induzidos ou espontâneos, maridos e esposas que foram excluídos após o divórcio. Nada é por acaso, tudo é importante, todos são importantes. Mães que morreram no parto, tios ou avós que morreram na guerra, nas guerras recentes. A cura deve envolver a todos os que estão encarnados e os que estão vivos no mundo dos espíritos. O amor cura o mundo e não tem limites. E a nossa própria cura é uma mera consequência dos nossos esforços a bem de uma coletividade, mesmo que menor,
pequena, às vezes apenas consanguínea, mas isso é amor, e nós todos podemos nos sentir convidados a esse exercício diariamente, e os resultados no futuro virão. Quando Kardec chegou, não lá em Paris, depois de nascer em Lyon, não é nisso, nós estávamos nos referindo a uma ideia de que, engraçado, Kardec, eu vou me lembrar e volto à ideia, mas é algo que valia a pena nós considerarmos também. Mas por último, depois eu volto, espero, nós gostaríamos de talvez pensar numa reflexão simples, guardando essa que está aqui, não é como uma motivação, um incentivo, uma proposta, um convite. Mas uma outra ideia é a ideia de que havia, há 2000 anos, no período em que Jesus estava entre nós na terra, a casa de Pedro, que era, como tínhamos visto, a primeira igreja do cristianismo primitivo. Pois bem, nós sabíamos dos doentes todos que eram tratados ali. E numa determinada tarde de domingo, havia em Cafarnaum um jovem paralítico de nascença, que nunca havia andado. E como Jesus vinha curando os enfermos, ele vinha se transformando numa figura notável na sociedade. E amigos do jovem paralítico, sabendo dos feitos terapêuticos de Jesus, propõem a este jovem: olha, existe um homem relativamente jovem que vem curando os doentes com dificuldades maiores que já foram vistas entre nós. E nós gostaríamos de te levar até ele, porque você não pode andar sozinho, porque você não sabe andar. E acabaram convencendo o jovem. E como eram jovens e eram vários, eles buscam este jovem no colo e o levam para a casa de Pedro. Quando eles tentam entrar pela porta, não conseguem, porque a casa de Pedro estava repleta de doentes, de pessoas ligadas ao colégio apostólico, eu diria, e aqueles que buscavam a melhora clínica de algum modo. Tentam pela porta dos fundos, tudo cheio, e começam a tentar pelas janelas, não havia como que ele entrasse. E eles sabiam que, de certo modo, se ele não entrasse, ele poderia não ser beneficiado. Até que alguém do grupo dos jovens lembra que o casario naquela região frequentemente tinha uma claraboia no telhado da casa. E eles foram ver se era o caso. E por alguma razão era. E aí eles pensaram: vamos introduzir o jovem pelo telhado. Buscaram cordas, buscaram escadas rudimentares, tentaram de um lado, tentaram de outro, e viram uma possibilidade e ergueram o jovem. E foram cuidadosamente até a entrada da claraboia. E descem com o jovem até o piso. E quando este moço paralítico chega no chão, ele está exatamente aos pés de Jesus. E nessa altura, ele olha para Jesus, há um silêncio quando ele desce, porque é um fato inusitado, nunca tinha havido isso. Ele vai descendo gradativamente, o silêncio vai se formando, se compondo, e ele é um silêncio profundo quando ele chega ao chão. E Jesus olha para ele, ele olha para Jesus,
E Jesus diz: Natanael ben Elias, o que queres de mim? E Natanael fica muito surpreso. Senhor, tu sabes todo o meu nome e tu nunca me viste? E Jesus olha para ele com um olhar de compaixão e diz: Natanael ben Elias, eu te conheço desde sempre, como conheço desde sempre todas as minhas ovelhas. E aí que Natanael não entendeu nada, porque ele não tinha uma bagagem para compreender aquilo, mas aquilo ecoou na pequena casa de Pedro. E Jesus continua olhando para ele: Natanael, o que queres de mim então? Eu quero me curar, Senhor. Eu nunca andei, todos os meus amigos andam, e eu quero caminhar. E olhando para Jesus com um olhar súplice. E o que Jesus fez? Ele ainda diz: Natanael, o que queres mesmo de mim? Quero andar, Senhor, quero ficar curado. E aí Jesus estende a mão para a vizinhança da parte inferior do paralítico de Cafarnaum. E algo de uma virtude extraordinária, típica de Jesus, sai dele e se direciona ao corpo de Natanael. E Natanael começa a sentir de imediato forças que ele nunca sentira. E algo que o permitia já mexer um pouquinho a musculatura. E aquilo se acentua rapidamente. E ele diz: eu vou andar, mas antes eu preciso ficar de pé. E aí ele busca auxílio, fica de pé, se sustenta, algo que nunca havia conseguido em vida até então. E ele sente um vigor, e ele diz: eu vou andar, e começa a andar, e de tanto andar ele quer ir embora, feliz com os seus jovens amigos, se despede e sai quase que saltitante, para dizer a quem quisesse o que tinha acontecido. Pois bem, todo o trabalho daquele domingo à tarde se encerra, cada um vai para os seus lugares de origem. Pedro se afasta de casa, vai resolver algumas questões, e quando ele resolve voltar, ele quer encontrar Jesus, para agradecer ao Divino Mestre, aquela tarde extraordinária de benefícios àquela comunidade de doentes, que foram tratados e curados pelo Divino Mestre, e não acha Jesus. Procura, volta para cá e para lá, até que ele olha ao fundo uma luminosidade, e percebe que ainda não havia anoitecido. Então não era uma estrela, era algo que ele não sabia explicar, mas dentro dele ele sabia: Jesus está ali. E aí então ele vai, a passos cada vez mais ágeis, chega perto e vê Jesus de costas. E aí ele diz: Mestre. E Jesus não responde. Senhor. E Jesus quietinho. Até que, para não chamá-lo numa terceira vez, ele vai até Jesus pela frente e vê Jesus com lágrimas escorrendo em cada uma das suas hemifaces. Jesus, nós todos estamos exultantes de alegria por tudo que o Senhor fez em nossa casa, e tu estás chorando? Até que Jesus responde, se vira para Pedro e diz: Pedro, eu estou triste, porque nós agora estamos aqui conversando, e eu meditava e conversava com meu Pai agora há pouco.
Sabes, Pedro, aquele jovem curado da paralisia? Pois bem, ele não estava tão alegre, tão feliz. Nós estamos aqui os dois conversando, e ele está numa taverna, bebendo grande quantidade de bebidas alcoólicas, junto de mulheres, como se dizia antigamente, de má vida, numa ideia de que ele pode continuar realizando algo que é comum na sociedade. E aí Jesus diz: Pedro, eu não vim para isso. O que ele queria dizer? Pedro, eu não vim para curar corpos. Eu fiz isso inúmeras vezes e você é testemunha. Mas há algo muito mais importante e que tem a ver com as questões espirituais que nós precisamos conhecer de perto. Pois bem, Pedro começa a entender a tristeza do Cristo, se lembra de tudo aquilo que houve em sua casa, e lembra, como se ele se recordasse daquilo que era o plano para ele na sua encarnação, de estar como apóstolo, divulgando como os outros a boa nova de Jesus, o verdadeiro ensinamento. Nada se prende à cura material. Reparem, Natanael ben Elias vive sadio por um período do corpo, e aí ele adoece novamente de uma nova paralisia. Jesus já havia vivido o drama do Calvário, e ele se lembra de Jesus, não tinha mais como procurá-lo, começa a entender que algo estava errado dentro dele, e procura por Maria de Magdala, aquela que, como diz Emmanuel, fez a maior transformação em contato com as lições do Divino Mestre, de tal maneira que ele a procura, mas Maria Madalena não consegue ajudá-lo. Logo depois ela vive o drama da hanseníase e desencarna, e ele desencarna também e desce. No que ele desce, ele vive muitas amarguras, vive anos nas regiões inferiores, até que começa a lembrar da perda de uma oportunidade extraordinária de ter estado com Jesus, que curava a todos, e não foi capaz de vencer uma outra paralisia, que era a paralisia da alma. E ele pede a Jesus oportunidades de progresso, e ele promete: Jesus, eu serei médico, e eu vou me empenhar para ajudar as pessoas em todas as oportunidades que a vida me trouxer. O alto escuta isso tudo, e ele reencarna como médico na Terra inúmeras vezes, até que mais recentemente ele vem a ser um dos pesquisadores que descreve exatamente tudo sobre a paralisia infantil, a poliomielite anterior aguda, que é chamada em medicina doença de Heine-Medin. Ele é o Heine, o paralítico de Cafarnaum, vencendo a paralisia da alma e buscando dedicar-se, inspirado pelas mentes superiores, a agir caridosamente e a dedicar o seu tempo e a sua energia para a humanidade inteira na questão da paralisia do corpo. Muito bem, ele acaba descrevendo a doença leva o seu nome, e todos aqueles pesquisadores que chegaram à vacina contra a paralisia infantil, vocês sabem, o vírus ainda existe, mas ele é fechado a 7 chaves, num único laboratório, porque não se pode exterminar um vírus, mesmo que ele tenha sido responsável pela morte de milhões de crianças no mundo inteiro, até que a vacina surgisse. De tal maneira que ele é um dos que trabalharam com Albert Sabin,
e com outros que foram descobrindo e elaborando uma vacina definitiva. Tanto é que poliomielite não existe mais, num certo sentido. Só para a gente fazer uma relação entre a ideia dos níveis diferentes de cura, de como nós temos que relacionar as questões da paralisia do corpo, entre aspas, na simbologia de qualquer patologia importante, e a relação que isto tem com a paralisia moral das nossas almas, e a importância de buscarmos o ensinamento de Jesus para que nós possamos vencer as nossas dificuldades ancestrais, eu diria, a bem da nossa felicidade no mundo do futuro. Que Jesus os abençoe, que nós possamos concluir a nossa etapa de reflexões, que possamos seguir com as atividades da casa ainda na noite de hoje, e fica com vocês a minha gratidão, o meu reconhecimento pelo esforço de vocês de estarem nos acompanhando num estudo a respeito de algo que talvez seja útil a todos nós. Muito obrigado a todos vocês, um grande abraço e até breve. Muito obrigado. O nosso sentimento de gratidão a Deus, a Jesus, a estes amigos espirituais que se fazem na ambientação, colaborando com essa grande tarefa, dando todas as inspirações ao nosso irmão, pela energia que nós podemos sentir. O nosso sentimento de gratidão. O Dr. Sérgio vai estar conosco por várias e várias vezes, porque precisamos de todo o conhecimento que, através dos seus estudos, ele prontamente, com um coração tão amoroso, vem nos trazendo e continuará nos trazendo assim. Nós ainda vamos contar com ele, nós vamos realizar os passes coletivos, pedir a ele agora que assim fizesse, ele vai fazer a prece, e nós vamos adentrar em nosso íntimo, buscar essa elevação e nutrir dentro de nós esse sentimento de gratidão. Mas antes de passar para ele a fala, para que ele possa então realizar a prece, as vibrações, o passe coletivo, lembrá-los que amanhã nós estaremos aqui novamente unidos, reunidos em nome do Cristo, para dar continuidade às nossas tarefas com as cirurgias espirituais. Os nossos portões abrem às 7 horas da manhã para a entrega de senhas. Paralelo, juntamente com o trabalho, Dr. Sérgio novamente estará conosco, realizando uma outra palestra. Então estão todos convidados a se fazerem conosco para mais um banquete espiritual. Então amanhã nós estaremos aqui de braços abertos. Meus queridos amigos, nós vamos como que nos preparando carinhosamente para esta etapa que é a do passe, desta feita realizada em caráter coletivo. E como irmãos e como amigos, nós nos envolvemos uns com os outros, desde que aqui chegamos, e juntos buscamos a figura sublime de Jesus,
amigo divino de nossas almas, buscando a sua inspiração para este momento em que a espiritualidade amorosa, em seu nome, estará trazendo a todos nós os benefícios dos céus, elementos vívidos da vida no altiplano. E aos nossos olhos, os céus se abrem e vertem sobre todos nós, envolvendo as pessoas em seus lares de toda esta região em Birigui, dos fluidos mais puros de que somos merecedores, de certo modo, e eles penetram a nossa condição íntima, o nosso mundo celular, nossos tecidos, nossos órgãos, aparelhos e sistemas, tanto quanto difusamente nos envolvem do ponto de vista perispiritual e nossas almas. Que possamos perceber a movimentação dos espíritos amigos em nome do Divino Mestre, se aproximando de cada um, nos envolvendo com estes fluidos tão salutares, para que ganhássemos as forças vivas destes mesmos núcleos de felicidade e de amor, para toda a continuação da nossa jornada terrena, pelas próximas horas, dias, anos, décadas, que possamos nos sentir de corações entreabertos, recebendo desta pleiade de amigos queridos que sorriem para nós, que reconhecem os esforços de percorrermos os caminhos seguros que nos levarão a realizações mais lindas no campo da felicidade do espírito imortal. Muito obrigado, Jesus, e que tudo aquilo que vamos absorvendo e que vai compondo a nossa realidade, Tu possas multiplicar, favorecendo todos os nossos irmãos da sociedade, os que estão nos nossos lares, na vizinhança, os que estão nos hospitais, aqueles que vivem as agruras dos transtornos mentais, dos males físicos e das dificuldades na vida social. Que sejamos nós, Jesus, a trabalharmos de hoje na direção do porvir, empenhando o nosso tempo e as nossas possibilidades intelectuais e o nosso mundo afetivo a benefício dos que sofrem, eles que são milhões e milhões, aqui mesmo no Brasil e no mundo inteiro, de certo modo. Ajuda, Jesus, a que sejamos pacíficos e ao mesmo tempo, como Tu dizias, sejais pacificadores, movimentando as vibrações mais lindas de que somos capazes
de considerar, beneficiando pelo sorriso, pelo abraço, pelo cumprimento, pela solidariedade, pela divisão dos bens imperecíveis em qualquer esquina, em qualquer região, nas nossas vivências do dia a dia. A espiritualidade superior amorosa nos envolve de uma substância, de um magnetismo ímpar, que chega a todos nós e daqui se amplia em todas as direções, para que a casa espírita seja um ponto de luminescência, de vibração, de amor a favor de todas as pessoas. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, amigos espirituais. E em nome dos mentores e dirigentes espirituais desta casa, que nos acolhem sempre, que nos acolheram hoje, a nossa gratidão por este dia, pelo estudo, pela convivência, pela música, pela prece, pela vida. Muito obrigado, Jesus, e que assim seja. Amigo Espírita Chico Xavier, 21, 22 e 23 de agosto de 2020, no Teatro General Leônidas, na cidade de Resende, Rio de Janeiro. Presenças de Alberto Almeida, Alex Elizabeth Lacerda, a Natasha Mequena, André Sobreiro, Anete Guimarães, Arthur Valadares, Kaique Assunção, Clayton Freitas, Edmundo César, Evandro Oliva, Haroldo Dutra Dias, Saulo César e Simão Pedro de Lima. Realização Rede Amigo Espírita. Inscrições pelo site simpla.com.br.